Graças a paz, igreja. Motivos da alegria estar aqui mais uma vez, podendo ser usado pelo Senhor. Era para eu estar aqui na quarta-feira, né? Mas teve um imprevisto, não cheguei a tempo. Nosso irmão Léo já estava preparado e conseguimos trocar. Que o Senhor continue falando nos nossos corações, assim como vem falando desde segunda-feira, sobre a sua graça, que foi nos dada através do seu Filho amado Jesus, que venhamos entender e conhecer mais e mais, que nunca venhamos esquecer da sua maravilhosa graça, amém? Peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Tito. Vamos no capítulo 2. Vamos ler do versículo 11 ao 14. Tito 2, do 11 ao 14. Já foi um texto bem falado aqui durante a programação. E vamos continuar falando. E nos diz assim a palavra do Senhor. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora de todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual assim mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Que essa palavra venha a ser aplicada em nossos corações, amém? Peço aos irmãos que venhamos fazer uma oração. Pai, nós te agradecemos que estamos aqui mais um dia em tua casa. Que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor venha me usar para falar um pouco mais da tua graça, Senhor. Que venhamos entender, que venhamos reconhecer, Pai, que se nós estamos aqui, é pela tua graça. Tudo isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus, amém. Bom, aqui no versículo 11 fala que a graça se manifestou salvadora a todos os homens, a toda a humanidade. E por que foi a todos nós? Ela se manifestou salvadora independente de raça, de cor, independente de sexo, independente se é rico ou se é pobre. Todos nós fomos alcançados pela graça. Isso também porque lá em Romanos vem nos dizer que todos pecaram. O apóstolo Paulo ele disse isso lá no livro de Romanos, no capítulo 3, versículo 23. Ele diz que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Mas no versículo 24, ele diz que fomos justificados, fomos salvos gratuitamente pela maravilhosa graça do nosso Senhor. A Bíblia também fala lá em Colossenses 1, do 21, diz que nós também éramos inimigos de Deus. Mas Jesus veio e usou o seu corpo. Jesus foi até a morte. E ele se sacrificou por nós. E para que nós podemos nos apresentar santos e irrepreensíveis diante dele. Ele se entregou por nós gratuitamente e nos deu a sua maravilhosa graça. Voltando um pouco para o livro de Romanos, que fala que todos pecaram, nós pecamos juntamente com Adão. Lá no capítulo 2 de Gênesis, fala um pouco da criação, fala que Deus ele criou o homem do pó da terra e soprou o fôlego e ele veio à vida. E depois disso, Deus ele faz um jardim no Éden. E estava tudo perfeito. O Senhor ele fez vários rios, árvores de diferentes frutos. E no meio ele fez a árvore do conhecimento do bem e do mal. E disse a Adão, Adão, você pode desfrutar de qualquer fruto desse jardim, menos da árvore do fruto do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. E logo mais na frente, o Senhor vê que não é bom que um homem vivesse só. E ele também forma a mulher. Faz com que o homem venha adormecer. E da sua costela, ele vem formar a mulher. E no capítulo 3 de Gênesis, aí vem a queda do homem. Eva, ela dá ouvidos a uma serpente que fala que nada de ruim ia acontecer, porque Deus tinha falado a Adão, Adão, não coma desse fruto,
porque certamente se você comer, você morrerá. E Eva disse isso à serpente, e a serpente disse, não, você não vai morrerá. Você vai ser como ele. Você vai ter o conhecimento do bem e do mal. E fala que Eva comeu aquela maçã, comeu aquele fruto, e também deu ao seu marido, e Adão também comeu aquela maçã. E naquele momento, tudo estava perfeito, mas naquele momento a inocência se foi. E quando eles perceberam que estavam sem roupas. E pegaram folhas e se cobriram. E foi nesse momento, foi nessa atitude de desobediência, que todos nós pecamos juntamente com Adão. Mas o Senhor ainda teve graça com Adão. O Senhor, antes de expulsar eles do paraíso, o Senhor fez vestes de couro, de animais. O Senhor não simplesmente jogou ele. O Senhor também fez com que Adão vivesse 800 anos mais ao total. Isso significa que o Senhor ainda teve graça por Adão. Só que Adão ele foi uma representação humana que o Senhor fez. Uma representação do que o Senhor ia fazer um pouco mais lá na frente, da humanidade. Por isso que todos nós pecamos com ele. Infelizmente, Adão veio como uma representação de pecado. Pecado é aquilo que nos afasta do nosso Senhor. Aquilo que nos afasta da salvação. Aquilo que nos torna inimigos de Deus. Mas, queridos, o nosso Senhor Jesus, ele veio. Nosso Senhor Jesus, ele veio não como representação de morte eterna, nem de condenação, mas sim de vida. Nosso Senhor Jesus veio representando salvação, resgate. O nosso Senhor Jesus veio representando a sua maravilhosa graça sobre as nossas vidas. E continuando, lá no capítulo 6 de Gênesis, fala um pouco sobre a história de Noé. O Senhor olhou para aquela terra, para aquela humanidade, e viu que eles estavam vivendo de uma forma muito errada, de uma forma totalmente contrária do que Deus esperava. Estavam vivendo uma vida de prostituição, de fazendo coisas ilícitas. E chega ao ponto que Deus ele olha para aquele povo e diz, eu me arrependi de ter feito esse povo. Eu vou acabar com tudo. E lá em Gênesis 6, no versículo 7, o Senhor chega para Noé e diz, Noé, eu vou acabar com esse povo. Até com as aves, os animais, eu vou acabar com tudo. E o Senhor diz que vai mandar um dilúvio. E o Senhor ele pede para Noé fazer uma arca e colocar a sua família dentro. E também os animais. Que ia entrar de 2 em 2, de cada espécie, em 2 em 2, macho e fêmea. E o Senhor ele salva Noé, os seus 3 filhos, toda a sua família. E o Senhor dá todos os detalhes de como aquela arca ia ser feita. Ao Noé. Vai ser esse tamanho, vai ser essa medida, esse comprimento, vai ser assim. E não é diferente nas nossas vidas. O Senhor, ele cuida de todos os detalhes da minha e da tua vida. Temos a história de nosso irmão Richard e Thaisa, que passou um tempo aí lutando, buscando a compra do apartamento. E quando eles acreditaram na maravilhosa graça, deixaram de esperar pelos homens e acreditar na maravilhosa graça do Senhor, eles conseguiram. E Deus fez infinitamente mais do que eles imaginavam. E o Senhor teve graça pela vida de Noé. No versículo 8 do capítulo 6 de Gênesis, fala que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Noé foi salvo, não também porque ele merecia, mas também foi salvo também pela graça do nosso Senhor. E continuando, eu fico imaginando, Deus não poderia nos formar, nos fazer seres irracionais, sem a capacidade de raciocinar ou pensar. Deus não poderia
fazer uma determinada alimentação a cada um de nós, só para suprir as nossas necessidades, do nosso organismo, das nossas células. Mas Ele nos deu diferentes tipos de alimentação. Temos a capacidade de poder preparar, de fazer misturas, de fazer uma lasanha, que é muito bom. E Ele nos deu essa capacidade. E veja a graça do Senhor. Ele também nos deu o paladar. Não só engolimos, mas podemos também sentir o quanto aquilo é bom, o quanto aquilo é perfeito, o que Ele nos concedeu. Isso significa graça sobre as nossas vidas. Um prato de comida na nossa mesa é graça. Se você entrou num processo de parto, e muitas vezes tem algumas complicações no parto, depois que tudo acontece, às vezes a mãe fica com uma depressão pós-parto. E é uma situação que eu acredito que seja muito difícil, muito dolorosa. E pouco tempo depois, você vê o seu filho na sua casa, correndo para lá e para cá, te chamando para brincar, te querendo conversar, falar como é que foi na escola, a nota boa que tirou na escola. E você passa por tudo isso. Você sai de casa, vai trabalhar, você permanece no seu trabalho, você volta, você tem uma nova oportunidade de vê-lo novamente, e você consegue ver, você consegue dar atenção a ele. E, mesmo passando por momentos difíceis, ele está lá com você. E isso se chama graça. Sabe o que também é graça? Morar no Brasil. Eu sei que no Brasil tem muita corrupção, é um país um pouco atrasado, que não era para ser. Mas aqui nós podemos falar da graça de Deus. Tem países que as pessoas são perseguidas, as pessoas são mortas, são massacradas psicologicamente, são colocadas em cativeiros. Isso não só aconteceu lá no Novo Testamento com Paulo, mas acontece até no dia de hoje. E nós podemos fazer um culto aqui, podemos fazer um culto no dia, podemos fazer 10 cultos no dia, podemos sair para evangelizar lá em cima, podemos sair para evangelizar lá embaixo. E essa extremidade não acontece, essa perseguição não acontece conosco. E temos que ser gratos por isso, porque isso se chama graça sobre as nossas vidas. Aqui na igreja também tem pessoas que foram presenteadas pela graça. Todos nós, na verdade. Nós temos a vida do nosso irmão Jefferson Duarte, que não está aqui, deve estar no trabalho, que os médicos dizem que ele só ia chegar até uma determinada idade. E ele chegou até essa idade, ele chegou, passou, e hoje está aqui conosco. E isso se chama graça. A graça de Deus que foi derramada na vida dele. Temos a história também do nosso irmão André, que passou por um momento difícil de enfermidade, uma tuberculose, foi isso? Um AVC. E foi uma enfermidade muito, muito forte. Mas hoje a gente está aqui, na casa do Senhor, servindo. Isso se chama graça. E também tem a minha vida. Eu fui praticamente criado aqui no Córrego. Eu vim morar aqui, eu tinha 9 anos. E sempre eu brinquei com meus amigos na rua onde eu morava. E desde pequeno a gente sempre brincou de brincadeiras saudáveis. Jogar bola de gude, rodar peão, brincar de pega-pegou, pega-esconder. E a gente foi crescendo, vendo essa infância saudável. Mas chegou um determinado momento que o inimigo começou a agir no nosso meio. A gente estava numa brincadeira e começamos a entrar nesse mundo que só traz destruição. Começou simplesmente usando cigarro. E depois não demorou para entrar em um cigarro de maconha.
E eu estava junto com meus amigos, eu vendo meus amigos que cresceram comigo, e vendo todas aquelas situações. E eu também estava naquela situação junto com eles. Já cheguei a usar algumas vezes. Mas entenda a graça do Senhor. Eu não me viciei. De todos que se viciaram, eu fui o único que não me viciei. Eu espero que todos eles um dia saiam desse vício. E a graça de Deus ela foi derramada na minha vida. Hoje em dia, infelizmente, tem um amigo meu que éramos colados. Praticamente a gente comia no mesmo prato. E hoje a gente está em uma boca de fumo. Mas, pela graça de Deus, eu estou aqui, segurando o microfone e falando do amor e da graça dele. Voltando para o texto que nós já lemos o versículo 11, vamos ler também o versículo 12. Educando-nos para que, renegadas a impiedades e paixões mundanas, vivemos nesse presente século, sensata, justa e piedosamente. Que vamos entender a graça de Deus. Vamos viver nesse mundo não pelas práticas mundanas, mas sim viver pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi derramada a nós. Vamos ler agora o versículo 14. O qual assim mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. A graça, como eu falei, ela foi um resgate. Estávamos morrendo, afundando no lamaçal do pecado. Estávamos mortos em nossos próprios delitos. E a graça veio como uma corda. O Senhor Jesus veio, jogou a sua corda. Nós reconhecemos, agarramos a corda e ele puxou. Quando saímos desse lamaçal, obviamente, estávamos sujos de lama ainda. Ele veio e com a sua graça, e nos purificou, tirando toda a impureza, tirando todas as práticas passadas, tirando todas aquelas práticas do mundo. E é assim que Ele faz comigo e com você. Se você está com pensamento ou tem medo de se entregar a Jesus, porque falta mudar alguma coisa, não tenha medo. Confie na graça do Senhor. Venha como você está, que existe a graça que salva e também existe a graça que purifica de todo o pecado e que nos lava de todo o pecado. Vamos ler agora o versículo 13 e vamos encerrar nele. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus, o Salvador Cristo Jesus. A graça não foi nos dada para que nós pudéssemos voltar ao paraíso. Voltar a viver junto com o nosso Pai na eternidade. E hoje estamos aqui e temos esse privilégio. Esse privilégio não só de voltar para casa e morar eternamente com Ele, também temos o privilégio de sermos chamados. Ele nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus, se acreditarmos. E eu creio que tem muita gente aqui que acredita. E que o nome do Senhor seja louvado por isso. Acredite na graça de Deus. Eu fui liberto, eu fui salvo. Pela graça. E você, sua família, um ente querido, também pode ser. E que o Senhor nos abençoe nessa noite.